Mais uma vez aqui facilitando o conhecimento. Vambora? Sim, meus bons? Dessa vez vou começar com a história de uma águia chamada Brasil. Era uma vez um camponês que foi até a floresta apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu um filhote de águia, colocou no galinheiro junto com as galinhas. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita em sua casa de um naturalista. E enquanto passeavam pelo jardim, o naturalista disse: Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia. E o camponês: De fato, é uma águia, mas eu criei como uma galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, 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 retrucou o naturalista. Ela é e sempre será uma águia, pois tem o coração de águia. Este coração um dia fará voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou uma galinha e jamais voará como uma águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiou, dizendo: Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre os braços estendidos do naturalista, olhava distraidamente ao redor e viu as galinhas lá embaixo. Rapidamente pulou para junto delas. E o camponês comentou: Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. Então, no dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e disse: Águia, já que você é uma águia, abre suas asas e voe. Mas quando lá embaixo a águia viu as galinhas ciscando no chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e comentou: Eu lhe havia dito, ela é uma galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é uma águia e possui sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, acordaram bem cedinho e levaram a águia para fora da cidade, longe da casa dos homens, no alto de uma montanha. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse vida nova, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher de claridade solar. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas e grasnou, soberana sobre si mesma, e começou a voar. Voou tão alto, cada vez mais alto, e voou, voou até ser confundida com o firmamento. Na verdade, com essa história, eu quis passar para vocês que o Brasil é uma nação formada por cada um de nós e que é uma águia que por muito tempo foi aprisionada e criada como uma galinha e que por isso ainda não conseguiu levantar voo. Um país que faz parte da lista dos 10 mais extensos, dos 10 mais populosos, das 10 maiores economias do mundo, continua beliscando migalhas dos banquetes que as suas riquezas naturais e humanas lhe proporcionam. O Brasil é o 9º país mais rico do mundo. Aí vocês me perguntam, ué, mas o Brasil não é um país pobre? Não. O Brasil é um país desigual. Uma das principais características do nosso país é a concentração de renda. Ele é um país com muita riqueza. Mas vamos ao passado para compreender os fatos. Vamos ao mercantilismo. O mercantilismo
nada mais é que um conjunto de práticas adotada pelos governantes europeus entre o século XV e XVIII, visando acumular riquezas, a famosa acumulação de capital. E nessa época existia muita rivalidade. Para uma nação mostrar para outra que ela estava no poder, tinha que ter muito ouro e muita prata. Foi a época do metalismo. Os países que não têm acesso às minas procuram aumentar seu comércio, iniciando assim a expansão marítima comercial, conquistando e explorando novos territórios. O mercantilismo apresenta algumas características: intervenção estatal, balança comercial favorável e medidas protecionistas. Na intervenção estatal, os governantes, os reis, interferiam tanto na economia que eles diziam quanto de imposto os comerciantes teriam que pagar, quanto teriam que comprar o produto e quanto teriam que vender. O que é uma balança comercial favorável? Todo país, ele precisa exportar mais produtos do que importar. Só assim ele consegue acumular capital. Nas medidas protecionistas, os reis faziam de tudo para proteger seus países, tornando assim os importados muito mais caros que os nacionais. O mercantilismo adotado por Portugal explica a exploração econômica do Brasil. No século XVIII, o mercantilismo é substituído pelo liberalismo econômico, onde se rejeitava a intervenção do Estado. Mais de 500 anos depois, o Brasil é um país livre e de grande importância no cenário mundial. Ele é considerado um país subdesenvolvido emergente, ou seja, ele apresenta um grau de industrialização. O Brasil, como a maioria dos países, é um país capitalista. O principal objetivo do capitalismo é o lucro. O capitalismo apresenta algumas características e a propriedade privada é uma delas. Os bens e os meios de produção pertencem a particulares. A lei da oferta e procura também é uma característica do capitalismo. Quanto maior a disponibilidade de produtos, o preço tende a diminuir. Quanto a menor disponibilidade desse produto, o preço tende a aumentar. Vou dar um exemplo bem claro. Antes de começar a pandemia do coronavírus, existia muito álcool em gel nas farmácias. Seu preço era razoável e quase ninguém procurava. Com o coronavírus, o álcool em gel começou a sumir das prateleiras e o seu preço a aumentar. A economia de mercado também se apresenta como característica do capitalismo. O mercado é o principal regulador da economia e as empresas decidem como e para quem produzir. A divisão de classes sociais também é característico do capitalismo. A sociedade é dividida em duas classes: o proletariado e a burguesia. A burguesia são os donos dos meios de produção, da matéria-prima e das terras. O proletariado são as pessoas que vendem a sua força de trabalho em troca do salário. O capitalismo é dividido em fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. O capitalismo comercial também é conhecido como mercantilismo do século XV e do século XVIII. O capitalismo industrial do século XVIII e XIX foi a época da Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor e da indústria. O capitalismo financeiro surge no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da globalização. Apesar de o Brasil ser um país industrializado e capitalista, ele não se apresenta no centro do capitalismo industrial, pois apresenta uma economia dependente e periférica. Os países centrais são aqueles que possuem maior poder político, econômico e militar e produzem muitas tecnologias inovadoras, são os países desenvolvidos. Os países periféricos são aqueles que são pouco desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Vocês já ouviram falar no G8? Não, não é nada disso que vocês estão pensando, não é um celular. O G8, na verdade, é o grupo das 8 nações mais desenvolvidas economicamente e industrializadas.
Aí vocês me perguntam, cadê a Rússia? A Rússia é muito mais uma potência bélica que econômica. Ultimamente, ela tem enfrentado dificuldades econômicas e sociais. Os países do G8 se reúnem para discutir a situação econômica mundial. O Brasil faz parte de um grupo de 5 grandes países emergentes, iniciado por 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, se acrescentou o S com a entrada da África do Sul. Então, o BRIC passou a se chamar BRICS. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O Brasil apresenta uma economia extrovertida. Isso significa que a economia é voltada para abastecer o mercado externo. Isso ocorre desde a época do Brasil colônia. A economia brasileira também é internacionalizada. Com o processo de industrialização no Brasil, o governo abriu a economia às empresas transnacionais e o lucro que elas produzem é remetido para o país de origem.